Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver, meu amigo Marcos Rezende, conversamos, investigamos temas relacionados com os ensinamentos do grande filósofo, a grande personalidade que foi Jiddu Krishnamurti, que tanto influenciou as nossas vidas. E no programa de hoje nós escolhemos falar sobre um tema fascinante ao qual Krishnamurti se debruçou durante boa parte de sua vida, que é a educação transformadora. Ele que criou tantas escolas e que foi realmente um grande educador, que deu uma tônica para a educação extremamente criativa e renovadora e transformadora. Diante dessa crise mundial que nós observamos, que nós estamos assim num processo de degradação contínua da qualidade de vida, destruição do meio ambiente, perda assim rápida da biodiversidade, aquecimento global, enfim, uma situação muito crítica, né, que nos faz investigar como seria possível nós revertermos essa situação tão crítica, né? E a minha percepção que a educação é a única maneira que nós podemos buscar transformar, através da qual a gente consegue transformar a cabeça, né? a mente, a visão de mundo das pessoas. Eu diria que a educação, não só de crianças, mas a educação também de pessoas mais velhas, de adultos e até de pessoas de terceira idade, é hoje uma questão fundamental para que nós possamos evoluir dessa condição tão ruim, tão crítica, né, para algo que seja sustentável e regenerativo. Eu vou só dar um exemplo que me chocou bastante. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer esse livro, Educação Transformadora, do Vincent Hao-Ching. Ele foi lançado há pouco tempo pela Editora Teosófica. O Vincent Hao-Ching, ele é um teosofista lá das Filipinas, um grande líder que vem desenvolvendo um trabalho educacional há muitos anos. Foi o fundador do Golden Link College, que quer dizer a faculdade do Eldorado, um trabalho assim fantástico. Ele foi acrescentando, ele começou no primeiro grau, né, primeiro ano do ensino fundamental, e foi adicionando mais séries até chegar no ensino superior. E o trabalho dele assim é fruto da sua experiência. E nesse livro, Educação Transformadora, ele coloca muito da sua experiência de teosofia e também do estudo dos grandes educadores, inclusive Krishnamurti. Mas logo no início, ele traz assim uma estatística que é muito chocante. Ele começa falando que no Japão existe um dia, que é o 1º de setembro, que duas coisas acontecem. Uma é o início das aulas do ano letivo, que lá começam nessa época, né? Lá as estações são diferentes, né? Aqui o ano letivo começa agora, lá começa em setembro, que é o final do verão. Então tem duas coisas: o início do ano letivo e também é o dia onde eles têm o maior número de suicídios no país, no Japão. E aí foi feito existe um comitê que estuda as questões educacionais do Japão, e esse comitê investigou e constatou que realmente em torno de 1º de setembro, final de agosto, início de setembro, é a época que você tem o maior número de suicídios no Japão, e suicídio infantil. Por quê? Porque a volta às aulas é algo aterrorizante para muitos jovens.
Então, nós temos que nos questionar por que a escola é tão aterrorizante a ponto de propiciar um suicídio num jovem, não é? E o chocante é que não é só no Japão. Em muitos outros países, isso se repete, na Coreia do Sul, na China, em vários outros lugares. Tem uma notícia que ele traz também, que na Índia, a cada hora, uma criança ou jovem se suicida. Já pensou? Suicídio infantil, uma criança por hora. Isso saiu no Indian Times, que é um dos principais jornais da Índia. Então, você vê que o suicídio infantil se tornou algo gravíssimo. E nós temos que investigar que tipo de educação que está levando a uma condição tão desfavorável, né? Que está atemorizando as crianças até esse ponto, né? Que é um ponto da criança tirar a própria vida, que é algo terrível, né? Então, nós temos que investigar por que essa educação enveredou por esse caminho de produzir medo, de produzir tanta infelicidade, tanta crise, tanto conflito entre os estudantes. Então, depois dessa introdução, passo para o Marcos para a gente começar a investigar essa questão da como é que nós estamos hoje na nossa educação. Jogou a batata quente para mim, Edu. Pois é. Sabe que eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, conhecer por dentro, não foi só como turista, né? E, assim, no fundo, esse tipo de educação está relacionado a uma sociedade altamente competitiva, né? Uma sociedade que o sujeito tem que ser o primeiro. E lá no Japão mesmo, as grandes corporações contratam os primeiros lugares das universidades, mesmo sem ter serviço para eles, apenas por eles serem os primeiros lugares e tal. E está mais do que evidente que essa educação para o mercado, essa educação para a competição, essa educação que é a busca do sucesso, né? Ela tem feito esse mundo caótico, né? Esse mundo em que o que vale é o dinheiro, é o resultado, é o sucesso, enfim, é uma educação extremamente problemática do ponto de vista pessoal, existencial e espiritual. Agora, a gente sabe que o Krishnamurti, numa certa fase da vida dele, ele passou a se dedicar muito à educação, né? Ele fundou várias escolas e numa linha educacional bem diferente de tudo aquilo que já se praticou. Ele, inclusive, penso eu que esse interesse dele pelos jovens tem a ver com que ele rodava o mundo dando palestras, né? Ele ia o ano inteiro viajando, dando palestras e tal, mas ele não sentia transformação nas pessoas, nos adultos em geral. Poucos eram aqueles que realmente se transformavam, que em decorrência daquele contato, faziam a sua própria revolução interior, né? E eu acredito que ele começou a ver que, em relação aos jovens, havia uma mente mais permeável, mais aberta, uma espontaneidade maior, uma sinceridade maior, né? O jovem ainda não tão intoxicado pelos por esses valores materialistas de competição, de sucesso, etc, etc. E aí ele propôs um tipo de educação onde não há competição, né? Nas escolas dele, os alunos não fazem provas, a não ser depois de uma certa fase, para treiná-los quando eles já estão, entre aspas, formados para um viver que não é mera competição, que é um viver mais pleno, mais integrado, né? Então, acho que valia a pena a gente hoje, Edu, explorar um pouco mais o que seria esse tipo de educação que o Krishnamurti propôs. O próprio Vic Raoshin, que é um
membro da Sociedade Teosófica, foi presidente da Sociedade Teosófica nas Filipinas e é integrante do Conselho Internacional da Sociedade hoje. Ele próprio fundou essas escolas Golden Link, lá nas Filipinas, elas vão até o nível de faculdade, e está começando ele mesmo um trabalho novo lá na sede internacional em Adyar, a ATA, Adyar Theosophical Academy, que está começando com jardim de infância, dentro da mesma ideia de depois vir o primeiro ano, o segundo ano, a cada ano acrescentar um ano e fazer um tipo de educação bem diferente, que é o que a gente vai tentar explorar e compreender hoje. Devolvo a bola para você, Edu. Inclusive, aqui no Brasil existe também essa intenção, né, de criar uma escola teosófica com influências do Krishnamurti e de todo esse trabalho do Vincent Hao-Ching. E eu queria, assim, além desse livro, Educação Transformadora, que é só do Vincent Hao-Ching, nós temos um outro livro que eu recomendo que vocês estudem também, que é esse livro aqui, Educação Teosófica, que tem, além do Vincent Hao-Ching, que faz a introdução e foi o compilador, nós temos artigos de Blavatsky, do próprio Krishnamurti, Annie Besant, Sriranjani, Narayadasa, entre outros. Então, também é um livro assim, muito interessante para ser estudado, porque é uma questão assim que nós temos que nos debruçar. Eu acho que chegou um momento em que a teosofia não pode continuar só nos salões da sociedade teosófica, ela tem que começar a atuar no mundo. Eu sempre tenho defendido muito isso, que a teosofia agora chegou a hora dela se dedicar àquilo que pode efetivamente e praticamente transformar o mundo. E a educação certamente é um elemento fundamental. E o Krishnamurti ele fala muito de que a educação não pode jamais inculcar nas pessoas o temor. O temor leva ao conflito e leva à criação de uma mentalidade de competição, né? Então, o tipo de educação que premia e pune gera esse tipo de mentalidade. A pessoa tem medo da punição, então ela tenta fazer a coisa certa para ganhar um prêmio. Então, tem alguns que conseguem ser bem-sucedidos, né? São os primeiros da classe, aqueles que recebem todas as honrarias, os prêmios, as medalhas. E eu sofri muito isso eu senti muito isso quando estava no colégio, né? Tinha o primeiro da turma, tinha o excelência da escola, tinha o príncipe, o duque, era uma coisa assim impressionante, né? E então esse tipo de competição é muito ruim, porque uns poucos se sentem, né, por cima da macarronada, mas a grande maioria se sente por baixo. E isso acaba afetando a autoestima dos estudantes e criando uma sociedade desigual, onde alguns são bem-sucedidos, conseguem bons empregos, conseguem uma boa colocação na sociedade, e a grande maioria não tem o mesmo destino e acabam tendo uma baixa estima e tendo que pegar um emprego de segunda categoria, mecânico, repetitivo, sem criatividade. E a própria escola acaba sendo uma fazedora de pessoas infelizes, porque o que os governos e as corporações, em geral, querem são pessoas que se conformam com um padrão de comportamento que é fácil de ser enquadrado naquilo que eles precisam. São pessoas obedientes, pessoas dispostas a trabalhar sem questionar, que seguem exatamente aquilo para o qual elas foram educadas, que se especializam em determinadas disciplinas e levam a vida, então, trabalhando naquela área sem se questionar muito sobre as suas vidas. Então, acaba que as vidas são repetitivas e não levam a uma satisfação pessoal, não levam à autorrealização. Então, essa
é uma questão que o Krishnamurti coloca muito claramente, né? Que a educação precisa ser uma educação para a vida, uma educação que permita que o indivíduo, o jovem, se torne uma pessoa feliz, e não apenas uma pessoa que está enquadrado naquilo que a sociedade e os governos precisam para poder tocar os seus negócios, né? E continuar o mesmo tipo de sociedade onde poucos dominam os muitos. O que você acha, Marcos? Pois é, Edu, esse tema da educação é interessante a gente observar que há muito tempo atrás a educação era só para os ricos, né? No final do século retrasado, no início do século passado, por exemplo, meu avô foi educado porque o pai dele era rico, depois ficou pobre, mas quando ele era pequeno era rico, e ele podia pagar professor para ir em casa, né? Depois houve uma tendência à universalização da educação, educação para todos, etc, etc. Ainda assim, a, a educação convencional, ela prepara as pessoas para uma profissão. Ela não prepara elas para a vida, como você disse, né? E eu entendo que esse tema ele vai muito longe, porque eu acho que no futuro a educação vai fazer muito mais do que preparar alguém para uma profissão. A gente sabe que a cultura, até hoje, ela se baseia muito na ideia dos que sabem e dos que não sabem. Então, o professor sabe, o aluno não sabe. E o professor vai transmitir os seus conhecimentos. Só que com essas mudanças todas, com essa revolução tecnológica, para que acumular tanto conhecimento, né? Está tudo disponível. Você só pesquisar um pouquinho no celular que você acha todas as respostas que você quiser. Então, cada vez mais é menos necessário aquela educação informativa, aquela educação de acumular informação, de decorar. Me lembro que quando eu era garoto eu decorava a tabuada, né? 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, aquilo que a gente decorava para saber na ponta da língua, né? Hoje em dia, qualquer garoto no celular tem uma calculadora, eles não decoram nada, né? Enfim, está havendo uma modificação muito grande e que eu vejo que o papel da educação no futuro vai ser maior até do que o das religiões. Por quê? Porque enquanto as religiões tentam, tese pelo menos, né? Porque a grande parte delas só querem dinheiro, mas pelo menos em tese, as religiões nos seus troncos principais, os seus ensinamentos mais profundos, elas buscam resgatar a consciência humana, né? Elas buscam trazer o ser humano para uma condição de bondade, de paz, de harmonia. Aliás, todas elas pregam o amor ao próximo, ainda que não pratiquem. Mas a educação do futuro, ela, ela vai chegar à compreensão de que tanto o professor quanto o aluno, eles são aprendizes. A própria linha que o Krishnamurti indicou para as escolas dele, né? O professor não é uma autoridade na sala de aula. Ele está aprendendo junto com os alunos. E eles aprendem na medida do interesse do grupo pelo tema, pelo assunto, fazem a pesquisa, etc, etc, né? Trocam as impressões, questionam, né? E não só sobre os assuntos que fazem parte de um currículo escolar, né? Mas os próprios relacionamentos, né? Esses temas que a gente trata nesses encontros de domingo, eles são vivenciais nas escolas do Krishnamurti, em que muitas vezes o professor lança o tema para que ele seja explorado em conjunto por todos, né? E sempre dentro dessa perspectiva de uma compreensão sempre a mais profunda possível da vida
de si mesmo, da natureza humana, da natureza como um todo, dos relacionamentos. Então, assim, eu vejo que esse aprender, ele é muito diferente, ele é um educar no sentido mais elevado, que é permitir que floresça aquilo que há de melhor na pessoa, diferente dessa educação profissionalizante que a gente conhece, que ela é embotadora, né? Ela, em vez de abrir a cabeça do jovem, ela fecha, ela condiciona, ela tenta moldar, inclusive, até mesmo de valores, a cabeça do jovem e do adolescente, né? Valores, É, muitos dos quais profundamente distorcidos, como esse do sucesso, do dinheiro, o importante é ter um bom emprego, um bom carro, não sei o que e tal. Enfim, eu vejo que esse é um campo muito revolucionário e que uma educação de qualidade, ela é um trabalho de comunhão, né? Em que o professor e os alunos se entrosam de uma tal maneira que todos exploram juntos, né? Todos exploram uma compreensão abrangente, que não é aquela coisa nem de decorar, nem de passar informação, nem de competir, nem de provar que passou na prova, né? Enfim, é possível essa educação revolucionária, transformadora, e a própria Sociedade Teosófica Internacional já está promovendo isso através da ATA, que é essa escola que começou recentemente lá em Adiar, na sede mundial da ST. Com você, Edu. é. Agora, uma questão que o Krishnamurti costuma levantar é que uma das maiores dificuldades que tanto as escolas Krishnamurti como outras escolas também possuem é encontrar professores que estejam imbuídos dessa mentalidade, dessa visão holística, essa visão integrativa, que é tão fundamental para que uma nova educação possa surgir. E aí eu me lembro que numa conversa que ele teve com estudantes e professores, surgiu uma pergunta. Então, uma pessoa, para poder ser um educador, um professor, ela precisa adquirir o autoconhecimento. Aí ele falou assim: olha, o autoconhecimento é algo que poucas pessoas têm. E se a gente for esperar que cada professor, né, se estude a sua vida, os seus relacionamentos, né, e até se achar preparado para ser um professor, um educador, isso vai demorar muito tempo. E nós não temos esse tempo. Nós precisamos de professores agora. Então, qual é a estratégia? Que o professor vai investigar, junto com os alunos, essa questão de, né, quem sou eu? Qual é o meu objetivo de vida? Onde é que eu quero chegar? Qual o significado de tudo que nós estamos fazendo? Que tipo de educação que nós queremos? Então, é muito interessante que essa perspectiva de uma investigação conjunta de estudante e professor, de educador e educando, nessa condição em que o professor não é o detentor do conhecimento. Ele está junto com o aluno, investigando, procurando encontrar aquilo que realmente vai dar um significado para as nossas vidas. Investigar por que ocorre o medo, por que as pessoas são tão condicionadas, como é que nós podemos superar os nossos condicionamentos. São questões tão fundamentais. Como é que nós podemos desenvolver a sensibilidade? E o Krishnamurti dava uma importância enorme à sensibilidade, porque se nós não formos sensíveis, como é que nós vamos perceber a realidade? Como é que nós vamos estar abertos e disponíveis para entender as demandas, as necessidades do outro? Estamos chegando ao final dessa primeira parte do nosso programa Diálogos sobre a Vida. Esteja conosco, daqui a pouco nós voltamos.
Estamos de volta e o nosso tema de hoje é educação transformadora. Então, essa sensibilidade para os relacionamentos, para saber o que o outro precisa, a sensibilidade para a natureza, para perceber que nós somos unos com a natureza, isso é algo que tem que ser descoberto, né? Tem que ser vivenciado no dia a dia. Então, é um trabalho belíssimo. Tem um vídeo do Krishnamurti, que o Marcos também já viu, e tem lá no SEC, né? Que é o Krishnamurti conversando com as crianças. E é muito interessante esse vídeo, porque as crianças, ele assim, já estava bem velhinho nessa época, ele não estava ouvindo tão bem. Então, ele ia trazendo as crianças para o tablado onde ele estava sentado, de pernas cruzadas, e tem um momento que uma das crianças chega e ele fala assim: você observou, quando estava vindo para cá, a beleza daquelas montanhas? Aí apontou para a janela e mostrou as montanhas do lado de fora do ambiente onde eles estavam, né? Você percebeu a beleza das nuvens carregadas, com aquela grande variedade de cores, né? Então, ele procurou assim induzir nas crianças essa percepção do belo, essa atenção em relação às coisas que estão acontecendo. E aí ele perguntou a uma garota que tinha acabado de sentar lá no tablado, diz: olha, está vendo aquelas flores ali do lado? Você sempre que passa aqui, você vê essas flores, não é? Essa realmente. Então, para você, olhar para essas flores já se tornou uma rotina. Realmente, eu as vejo todo dia, então, para mim, não existe grande novidade. Aí ele falou assim: você já percebeu como é que essas flores elas estão sempre se transformando? Até ao longo do dia, como é que elas mudam a aparência, mudam as tonalidades em função da luz que está incidindo sobre elas, de manhã à tarde e ao escurecer, como é que a luminosidade e a aparência dessas plantas, dessas flores mudam? Ela realmente. Então, você vê que a importância de não ser levado pela rotina, de estar inteiro, de estar observando a realidade como ela é. Então, isso é uma questão muito interessante na educação, e ele, assim, enfatiza muito isso com as crianças, né? De eles não serem levados pela rotina. Teve um garoto que falou assim: mas a minha vida é sempre igual. Eu acordo às 5h30, escovo o dente, tomo café, me visto, vou para a escola, e todo dia é igual. Mas aí o Cristiano falou: mas será que se você fizer tudo isso atentamente, você não vai perceber que existem nuances, que, na verdade, as coisas não são iguais, que tudo está se transformando sempre? Então, ele tenta despertar a garotada para a beleza e a unicidade de cada momento. E isso, acho que faz parte do despertar da sensibilidade e não deixar que a mente seja embotada pela percepção de que a vida é apenas repetitiva, a vida é mecânica. Pois é, Edu. Você mencionou a dificuldade de encontrar professores, né? E é interessante que nas escolas Krishnamurti, os alunos não são convidados a estudar a obra do Krishnamurti. Os livros ficam lá na biblioteca. Se o aluno quiser, ele vai lá e pega, né? Mas não existe aula de Krishnamurti. Agora, a postura do professor é que vai fazer com que seja essa educação diferente, transformadora. Por quê? Como a gente estava dizendo, ele vai aprender junto com os alunos, né? E mudar essa cultura, ela é muito difícil. Você repara só, Edu, essas reuniões que a gente faz aí aos domingos, né? Tivemos essas férias,
agora estamos voltando. A gente está aprendendo junto. A gente lança o tema, aí a gente tem que desenvolver o tema. Não é coisas que a gente já saiba. Não são coisas assim, informação para passar adiante, né? É toda uma exploração e que a gente aprende conosco mesmos, né? Eu até estava dizendo que às vezes eu ouço alguma dessas reuniões nossas e eu fico besta, aprendendo com o que eu mesmo falei, porque na hora você tem que estar muito claro, muito intenso para falar com clareza, né? Não dá para vacilar, gaguejar. Assim, o que eu estava falando mesmo? Você tem que estar muito focado, né? E na vida nem sempre a gente está com esse grau de atenção, de foco, etc, etc. Né? Então, assim, nós estamos aprendendo, nós estamos falando aqui, aprendendo. Essa é a postura que o professor tinha que ter em sala de aula. Aprender junto com os alunos, lançando questões, evitar de monopolizar o diálogo, né? Evitar de querer vencer o ponto de vista. Né? Em síntese, criar um ambiente para essa comunhão, para esse explorar juntos, seja qual for o tema. Né? E, principalmente, tudo que tem a ver com viver, tudo que tem a ver, como você estava citando aí, você observa as flores, como é que é a sua vida, papapá. Enfim, eu vejo que existe um potencial fantástico nesse tipo de atitude, que ela é transformadora em todos os sentidos, até na sociedade teosófica. Se em todas as reuniões e grupos as pessoas se colocassem na posição de aprendizes, né, sem aquela ideia dos que sabem e dos que não sabem, cara, a riqueza das reuniões é muito maior quando é dessa outra maneira, em que todo mundo é aprendiz, e aquele que está com a responsabilidade da reunião, a responsabilidade fica maior, ao invés de despejar os seus saberes, entre aspas, é suscitar a reflexão, o questionamento, o aprofundamento dos outros. Né? Então, eu percebo que isso é tão revolucionário que não vai revolucionar só as escolas, vai revolucionar as instituições, vai revolucionar o modo das pessoas se relacionarem. Mas isso ainda é uma coisa muito incipiente. A nossa cultura ainda está muito impregnada da coisa dos que sabem e dos que não sabem. Né? E é uma cultura profundamente equivocada, porque todos nós somos aprendizes, não, isso não é teórico, não. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, só a própria pessoa pode ver por ela mesma, receber informação, se ajustar a padrões dos outros, né? Se amoldar à cultura, ao pensamento da sociedade, blá, blá, blá. Isso aí não é educação, isso aí é ajustamento, isso aí é bitolamento. Né? Para você formar pessoas livres, pessoas que façam um mundo diferente, né? Pessoas que pensem por si mesmas e que aprendam com seus erros sempre, sempre tentando fazer o melhor, as pessoas precisam ser livres. Agora, se elas vão sendo moldadas pela educação, a um padrão de pensar, a uma cultura, a valores de uma determinada sociedade, essas pessoas nunca vão fazer um mundo diferente. Vai ser aquela coisa mecânica, habitual, repetitiva, como você estava falando. Né? Então, assim, o tema da educação ele vai muito longe, muito longe. Mas se a gente não compreender que somos todos aprendizes, que nós não sabemos nada, e que informação não é sabedoria, erudição não é sabedoria, sabedoria é atitude no viver, é modo de se relacionar, modo de lidar com os desafios. É aí que a sabedoria aparece ou não aparece. Então, é essa educação que a gente precisa. Agora, se até nós, para entender isso, é difícil, imagina achar professor que entenda isso. Verdade. Você tocou num ponto, Marcos, que eu acho fundamental, que o Krishnamurti enfatiza muito, a importância da liberdade na educação.
Você vê que a maioria dos sistemas educacionais, em vez de promover a liberdade, promove o enquadramento, né? É aquela disciplina, entre aspas, que na verdade não é uma disciplina autêntica, né? É uma conformidade a um padrão de comportamento que é imposto de fora para dentro. Então, as crianças, desde do início dos seus estudos, eles já vão sendo obrigados a se enquadrar uma disciplina. E a vida toda, eles são educados para se enquadrar e acabar virando quase que um robô. E o Krishnamurti diz o seguinte: a liberdade é fundamental. E nós temos que ter aquela indignação, né? Aquela revolta que é muito saudável, não uma revolta para pegar em armas, porque aí você vai lutar contra um sistema para introduzir outro, né? A maioria das guerras, das revoltas, na verdade, são baseadas em ideologias, a direita contra a esquerda, protestantes contra católicos, essas guerras religiosas, políticas, econômicas, que no final são ideológicas. Agora, essa revolta contra as injustiças, essa revolta contra uma condição que você percebe que não deve perdurar e que pode se transformar se você começar a trabalhar, né, em grupo, em prol de uma nova, um novo tipo de comportamento mais amoroso, mais compassivo, mais inclusivo. E isso faz uma diferença gigantesca, né? Então, você vê, nós, sem querer, fomos induzidos a nos enquadrarmos. Todo mundo que estudou em escola religiosa foi enquadrado, em escola pública também foi enquadrado, porque ou o governo ou a religião adotou, né? Tentou botar na cabeça das crianças que elas tinham que se enquadrar, porque se não se enquadrassem, eram punidos, até mesmo expulsos da escola. Eu tenho amigos meus que eram inteligentíssimos e que foram expulsos do colégio que eu estudei, que era um colégio jesuíta, porque eles se revoltaram, não se enquadraram, tiveram que espirrar fora. Então, vocês veem que a nova escola, a escola que nós queremos criar, tem que ser ao contrário, aquela escola que promove a liberdade, que a criança se sinta livre de contestar até o professor, de pensar diferente, de ser diferente, né? Isso é uma coisa que incomoda muito tanto as religiões como os governos, ser diferente. Você vê que a repressão àquele que pensa diferente é muito forte, né? E quanto mais autoritário o governo, maior a repressão àquele que pensa diferente, porque incomoda muito. Então, nós temos que incomodar mesmo. Nós temos que estimular as crianças a questionarem, a pensarem diferente, a agirem diferente, mesmo que eles sejam diferentes de nós, mesmo que eles pensem diferente de nós. Nessa diversidade de formas de agir, de formas de pensar, é que pode surgir o novo. Esse novo mundo que nós queremos criar, de pessoas conscientes, que estão cooperando, deve ser dentro de um ambiente em que haja muita liberdade. Mas essa liberdade tem que vir junto com a responsabilidade. E isso é uma coisa que também tem que ser desperta na criança, né? Ela tem que ver, eu tenho que ir contra as injustiças, mas eu tenho que saber também ser responsável. Eu não posso só ir contra. Eu tenho que também ver qual é a minha parte dentro desse todo. Como é que eu vou contribuir com a minha ação para que esse mundo seja mais justo, mais integrado, mais amoroso, para que haja mais oportunidades para todos? O que você acha, Marcos? Pois é. Você estava falando aí de uma educação repressora que você viveu aí há uns 50 ou mais anos atrás, né? Agora, olha só, a minha filha Helena, hoje ela está com 8 anos, mas quando ela estava com 5, eu botei numa escola dessas religiosa, né, que falava assim, educar para a vida. Eu achei legal o slogan, educar para a vida, ó, interessante. Uma escola assim que tinha muita reza e tal, ela também um pouco devocional, eu achei interessante. Acabei tirando ela da escola, né, por duas coisas que aconteceram que para mim foi
aqui, né? Primeiro, que ela ama os animais, vegetariana de carteirinha, né? Ela, com 5 anos, começou a discutir com os coleguinhas. Você ama os animais, então por que você come os animais? Né? Discutindo com os coleguinhas ficaram injuriados. Né? Aí teve mães reclamando na escola por causa disso, a criança não querendo mais comer carne, enfim. E aí chegou uma discussão lá entre os alunos, e a professora, para encerrar a discussão, falou assim, o menino falou, não precisa matar para comer, não. Aí a professora falou, não precisa matar para comer, não. Quer dizer, olha onde é que chega a educação para encerrar uma discussão de criança numa escola, criança de 5 anos, né? Aí depois ainda teve uma que ela veio e contou assim, que quem ficava desobediente tinha que ficar sentado na cadeira assistindo os coleguinhas brincar no recreio. Então, o aluno que era menos obediente ficava de castigo olhando os outros brincarem no recreio sem poder sair da cadeira. Não, nessa escola eu não deixo minha filha, não, tirei. Entendeu? Mas você vê, em pleno século XXI, meu amigo, porque a cultura repressora ela está na consciência coletiva. Né? Os pais, em geral, acham que é reprimindo que eles educam. Né? E isso tudo... Então, o educar passa também por educar os pais, por educar nós mesmos. Né? Nós somos pais, somos avós agora também. Né? Enfim, esse educar, esse aprender na relação... Né? Assim, o fato de ter uma filha pequena hoje é muito interessante para eu testar essas coisas que a gente estuda, que a gente ouve falar, etc, etc. Na hora H que você tem que convencer a criança a tomar banho, convencer a criança a escovar os dentes, etc, etc. Você tem que ter toda uma psicologia para não usar o autoritarismo, não usar o seu pátrio poder, né, o poder repressor, porque nós fomos educados nessa cultura, ainda que muitos de forma diferente, eu próprio, meus pais foram muito liberais, mas a cultura da coletividade é uma cultura repressora. Então, esse educar, ele passa por educar tudo, é todo um processo de regeneração através de uma compreensão de educar a nós mesmos dentro dos relacionamentos, e certamente em sala de aula é muito diferente. Eu também tive a oportunidade de ser professor durante 28 anos. Né? E é uma luta, uma turma grande, 60 alunos, você fazer os alunos não ficarem conversando na sua aula. Né? Eu me lembro que tinha um colega, um outro professor, que os alunos começavam a conversar e jogavam giz nos alunos. Pá! Era a maneira que ele tinha, né? Eu já fazia diferente. Começava a conversa, eu parava, ficava mudo olhando. Aí, opa, peraí, que tá? Aí voltava e trazia atenção, né? Aí, quando você consegue fazer a aula interessante também, o aluno presta mais atenção. Quando é uma aula participativa, em que você lança perguntas, lança questões, ouve A, ouve B, ouve C, aí a aula fica muito mais interessante, né? Então, o professor tem que ter essa habilidade. E, às vezes, quando o ensino é técnico, o ensino de uma profissão, você não vai ter essa liberdade toda como a gente tem nos estudos que a gente faz aqui. Né? Mas, enfim, nós precisamos educar a nós mesmos, né? Educar as famílias, educar a sociedade. E esse educar não é a gente que vai ensinar, a gente vai aprender junto. É uma revolução nesse campo, porque essa cultura dos que sabem, dos que não sabem, dos que têm autoridade, dos que não têm, que é válida para as coisas técnicas, né? Qual é o cara que entende do circuito tal, da eletrônica tal? Tem o que entende, tem o que não entende, aí é diferente. Mas essa educação para a vida, ela não tem autoridade, nem pode ter, né? Ela demanda essa comunhão, esse aprender juntos. E isso o Krishnamurti fazia. Quando ele falava, ele dizia assim, imagina que nós dois estamos ali na beira do rio, conversando,
como dois amigos, ele nunca quis se impor como autoridade, né? Ainda que às vezes ele fosse um pouco enérgico para a conversa não descambar, mas ele sempre se colocava no nível da pessoa para que a coisa viesse da reflexão e do olhar da própria pessoa, e não da mera cópia do que o outro disse. Você vê, assim, a minha experiência, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? A minha experiência com os filhos foi muito interessante. Eu aprendi muito e eu acho que os meus filhos também aprenderam muito com essa postura que, assim, foi muito fruto do tipo de vivência que eu tive na sociedade teosófica e Krishnamurti e tudo mais. Por exemplo, eu sempre tive assim muito cuidado e não querer, e a Fátima também, que tem uma visão parecida, né? Não querer impor, não querer ser repressivo, né? Então, por exemplo, né? Eu nunca impus que eles nasceram vegetarianos, né? Quando eles eram pequenos, não entrava, nunca entrou carne em casa, então eles nasceram vegetarianos. Aí um dia, o Henrique, né? O único filho homem que eu tenho, ele perguntou: pai, por que eu não posso comer carne? Aí eu falei: não, você pode comer carne, a opção é sua. Nós educamos você dando o que nós achamos melhor. E até um dia nós levamos, quando eles eram um pouco menores, né? Quando tinham aqui uns 5, 6 anos, nós levamos no açougue para saber o que era carne. Aí eles viram aquela carne pendurada, pingando: isso aqui é carne, um animal que foi morto, tal. Aí já, é. Aí, nesse dia, ele perguntou, né, o que ele não podia. Você pode comer carne, a decisão é sua, a sensibilidade é sua. Aí ele pensou: eu não quero não, eu tenho nojo. E nunca comeu carne. Então, você vê que eu nunca tive que impor nada, né? É uma questão natural. E outras coisas também, né? Eles tinham muita liberdade, né? Eu e a Fátima sempre fomos muito liberais, assim, de não proibir, não ter horário rígido para chegar em casa, poder vestir o que eles quisessem, né? As garotas, né? Tem muito pai que é repressivo, que não deixa a criança use biquíni. Eu até falava: não, seu biquíni está muito grande, usa um biquíni menor. Eu fazia o contrário, para justamente eles sentirem assim uma liberdade muito grande, né? E eu acho que isso faz com que eles não questionem tanto. Tem alguns educadores que dizem que na adolescência é impossível as crianças não virarem aborrecentes, né? E dos 3 filhos, nenhum foi aborrecente, porque eles tiveram muita liberdade, mas liberdade com responsabilidade, com reflexão, sabe? Sempre conversando e tudo. Então, esse modo de aborrecência é quando surge a revolta em relação à autoridade. Se você não impõe uma autoridade, se, né, procura despertar a inteligência, isso é uma coisa que o Krishnamurti fala muito, né? Despertar a inteligência, despertar a percepção, que eles descobrem por eles mesmos o que é verdadeiro, o que eles devem fazer ou não devem fazer. Por que eles vão se revoltar contra alguma coisa se eles têm liberdade, né? Chegamos ao final do nosso programa. Fiquem com a gente nos próximos programas, em que nós procuramos compreender mais profundamente essas questões trazidas pelo grande pensador Jiddu Krishnamurti. Até o próximo programa.